dia a todos. Está começando na Causa Operária TV mais uma reunião de pauta, aqui o seu programa de notícias de todas as manhãs. Eu sou Marília Garcia, sou apresentadora aqui do Reunião de Pauta. E antes de dar bom dia aqui para a Isadora Dias e para o Arthur Sesconeto, vamos dar os recadinhos de hoje. Os recadinhos, primeiramente, a gente vai convidar todo mundo a se inscrever aqui no canal. A gente está rumo a 100 mil inscritos, né? E quando a gente tiver 100 mil inscritos, a gente vai receber aqui a plaquinha do YouTube e uma série de benefícios. Então, se inscreva no canal. Também compartilhe esse vídeo com todos os amigos, o vídeo do nosso sinal 24 horas. E chama todo mundo também para debater aqui com a gente no chat. A gente também convida todo mundo a se tornar membro desse canal, quer dizer, dar uma pequena contribuição mensal, que para você é muito pequena, mas para nós é uma contribuição enorme, porque exatamente ajuda a gente a se comprometer ali com o nosso canal, que é com as contas mensais aqui, que ajudam muito a melhorar a nossa transmissão. Bem, por último, né, a gente convida todo mundo a se inscrever na Universidade Marxista. No dia de ontem, a gente teve a 12ª aula do nosso curso Stalinismo, o que foi o Stalinismo, uma análise marxista. Você, na plataforma da Universidade Marxista, além do curso, terá acesso a uma série de materiais sobre o tema, né? A gente traduziu livros para você, exclusivos aí para você poder ler, de várias línguas. A gente também escreveu uma série de verbetes para facilitar aí o seu estudo. Quer dizer, é uma plataforma exclusiva para você entender tudo, tintim por tintim, sobre o tema. Então, se inscreva, é um preço módico de R$ 100, muito baixinho aí para você. E você vai ter acesso por 6 meses a todas as aulas aí. A gente já tem mais de 1.000 inscritos, tem mais de 1.100 inscritos, e você pode se juntar a todos esses inscritos também aí para estudar sobre o tema. Bem, antes de começar as notícias, vamos dar bom dia aqui para a companheira Isadora Dias, que é a nossa apresentadora do Reunião de Pauta também. Bom dia, Isa. Bom dia, Marília. Bom dia, os companheiros que já estão nos acompanhando. Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 19 de fevereiro, e iniciando aqui mais uma reunião de pauta, esse programa na CELTV, que inicia aí a programação, uma programação 24 horas no ar, destacando aí algumas notícias e também comentando, debatendo sobre. E de sexta-feiras nós temos a participação do nosso companheiro Arthur Sesconeto, direto de Santa Catarina. Agora acho que ele está no Paraná, mas ele vai também nos atualizar sobre notícias da região do Sul. Bom dia, Arthur. Bom dia, Isadora. Bom dia, Marília. Bom dia, companheiros da Causa Operária TV. Hoje eu estava em São Paulo faz tanto tempo, parei no meio do caminho, estou em Curitiba, né? Logo estou em Santa Catarina novamente. Mas bem, sejam bem-vindos a mais uma reunião de pauta dessa semana. Bem, dados os bons dias aqui, a gente se encaminha para o início do nosso programa. A gente só vai pedir para os companheiros fecharem o som, que tem um cachorrinho aí no fundo. Vamos começar, como de costume, né, falando sobre os números da pandemia, e para isso eu passo para a companheira Isadora Dias. É isso, então, vamos iniciar aqui com o debate sobre a pandemia, atualizando com os números, que infelizmente não são números aí muito bons. O Brasil ultrapassou aí a marca de 100 milhões de casos registrados de Covid-19. Claro que esse número é subnotificado, além de ser subnotificado por ser um número apresentado pelo consórcio de imprensa. A gente sabe que não é tão fácil assim você fazer um teste de Covid. Inclusive, alguns médicos aí, alguns institutos estão colocando que teria que ter mais 7 tipos de sintomas para assim você ir procurar fazer o exame, fazer o teste. Então, vejam só, já é difícil. Se você tem uma suspeita de que está com Covid, você lá fazer o teste para você
estiver com Covid mesmo, fazer uma quarentena, se isolar para não passar para mais pessoas. Agora, de fato, sentar aí com mais outros sintomas para conseguir fazer o teste. Se tiver doente, iniciar, então, os cuidados e, como eu disse, também não passar para mais pessoas. Então, temos, apesar desse número ser subnotificado, mostra aí o quanto a pandemia avançou no Brasil. E nas últimas 24 horas, nós tivemos aí 1.432 mortes, quase 1.500 mortes nas últimas 24 horas. Esse número é o quinto maior desde o início da pandemia. Então a gente vê que, de fato, a pandemia tem se agravado aqui no país. Então, com essas quase 1.500 mortes, nós somamos, então, um total de 243.610 óbitos desde o início da pandemia aqui no Brasil. Só também para atualizar em relação aos contaminados, nas últimas 24 horas, nós tivemos aí 49.368 novos casos diagnosticados. E falando de casos diagnosticados, no Rio de Janeiro também foram aí confirmadas a transmissão local das variantes do Covid, das variantes brasileira e britânica do coronavírus. Então, essa variante brasileira é a que foi registrada, a que se deu início em Manaus. É uma variante que tem capacidade é mais fácil de contaminar, assim como também a britânica. Tanto que essa situação é tão alarmante que no interior aqui de São Paulo, nós temos uma cidade, a cidade de Araraquara, que ela está em lockdown, justamente porque foi detectado aí essa nova variante que estava se espalhando mais facilmente do que a anterior. Bem, eu acho que só um comentário, esse é o resultado, né? Deixaram a pandemia deixaram a coisa solta, né? E agora a gente vê surgir aí novas variantes que vão ainda deixar mais crítica a situação da pandemia. Bem, passo para vocês, companheiros. Exatamente, a gente está numa situação muito crítica aqui da pandemia. E para falar um pouquinho sobre a situação da região sul, a gente vai passar a bola aí para o companheiro Arthur Sesconeto. Bom, a região sul está tendo um crescimento grande nas últimas semanas aí da taxa de contaminação com o coronavírus, né? Em especial Santa Catarina, que está atingindo aí mais de 4.650 casos só nas últimas 24 horas. E junto com isso, né, vale lembrar que a região sul está sendo uma das regiões que, à volta às aulas, né, acompanhado aí com o problema da contaminação, está sendo impulsionada com maior força. Após o estado de São Paulo, né, que o científico João Dória passou a liderar um movimento nacional pela reabertura das escolas, Santa Catarina também decidiu fazer o mesmo sentido, só que dessa vez reabrindo as escolas com 100% de ocupação. A gente viu isso no início dessa semana, a taxa de contaminação em Santa Catarina passou a crescer exponencialmente, levando em conta ainda por cima que a gente tem no estado a reabertura total da economia. Chegando a temporada de verão, né, um estado, por exemplo, muito conhecido aí pelo turismo, etc., o governador Moisés, do PSL, decidiu reabrir por completo tudo que é tipo aí de funcionamento de bares, festas, etc., com o intuito aí de ignorar completamente a pandemia e tentar movimentar a economia capitalista. Né? A gente está vendo os resultados. Chapecó já entrou em colapso no oeste do estado. A cidade está transferindo os doentes com coronavírus, né, as pessoas que estão para ser internadas para outras regiões. Isso porque não tem mais condições de suportar também o número de contaminados. Os frigoríficos voltaram a ser um ponto de contaminação muito grande, assim como no início da pandemia, e a gente vê isso se desenvolvendo rapidamente. A diferença principal desse momento para o início da pandemia é que tudo deixa claro, né, que a política aí dos golpistas na realidade, não buscar de forma alguma, nem com a mera demagogia de isolamento social, etc., interromper esse crescimento aí absurdo de número de casos. Né? A gente viu, por exemplo, a respeito dessa questão do teste que a Isadora falou,
está se tornando novamente cada vez mais difícil você ter acesso aí aos meios básicos para se proteger e não contaminar outras pessoas de coronavírus, né? Exatamente. A gente aqui no Brasil e no mundo tem uma situação muito grave na questão do coronavírus. Aqui na América Latina, a gente não chega aí aos 10% da população vacinada ainda, que está aqui no Brasil, que não chega nem aos 7%. Quer dizer, e em destaque a gente tem o fato de que aqui no Brasil a vacinação ainda praticamente não ultrapassou a primeira dose, né? Quer dizer, o número de vacinados para a segunda dose é baixíssimo, chega tá na casa do milhar ainda, nem no milhão, e para a população do tamanho do Brasil isso não é quase nada. Quer dizer, para finalmente criar uma imunidade generalizada no Brasil e retirar aí os riscos que são causados pela pandemia, esses números aí nem sequer tocam no problema. Bem, também sobre isso a gente tem a situação do Reino Unido, né, que cada vez mais se agrava aí por conta da questão da segunda cepa do vírus, e o Reino Unido já falou que a gente nem vai ter como combater esse novo vírus, até porque o coronavírus vai ter novas mutações e a tese deles é que a gente precisaria se acostumar com o coronavírus, quer dizer, se infectar mais e mais com o coronavírus até chegar à imunidade de rebanho. A quantidade de pessoas que vai morrer por causa disso, eles não falam, mas essa é a tese deles, mostrando aí que o próprio imperialismo está falido diante desse problema da pandemia. Nos Estados Unidos, como a gente falou, houve uma queda no número de casos, mas ainda assim é um número altíssimo, ultrapassa a casa dos 2.000 casos, mas o Brasil vem aumentando aí o número de mortes diárias e está aí competindo com o próprio Estados Unidos, né, pelo patamar de epicentro da pandemia. Bem, sobre essa questão da pandemia também, a gente tem a situação da volta às aulas. O companheiro Arthur tem um pouquinho mais de informações sobre a volta às aulas em Santa Catarina. Uhum. Eu introduzi um pouquinho no último tópico, né? Agora eu vou aprofundar um pouco mais. A volta às aulas de Santa Catarina começou nessa semana, né? Foi divulgado na segunda-feira que o governador de Santa Catarina havia aprovado, né? Mostrando assim que é um negócio completamente absurdo, que as salas de aula de Santa Catarina não teriam mais aquela norma de pelo menos 50% de ocupação. Santa Catarina, no início das voltas às aulas, terá 100% de ocupação, tendo apenas o distanciamento de 1,5 metro ali entre os alunos, né? A volta às aulas começou nessa quarta-feira em algumas escolas, e nessa quinta-feira passou a ser algo mais geral, dentro do estado de Santa Catarina, né? E vale lembrar que, em cima desse problema da volta às aulas, boa parte das escolas catarinenses, os professores já estão denunciando, sequer tem condições, né? Tem escolas que, na prática, o problema era tão absurdo que não teve nem mesmo a política da burguesia reabrir, porque não tinha ventilação, não tinha espaço e muito menos estrutura, né? Assim como em São Paulo, muitas escolas têm problemas com a questão da merenda, a questão da higiene básica e o problema da própria limpeza do ambiente, né? E, em cima disso tudo, a gente teve que um problema aí que deixa claro também uma política extremamente defensiva e capituladora da esquerda, que o sindicato, né, dos professores de Santa Catarina havia chamado uma greve, início de greve para essa quinta-feira. Estava tudo certo para essa greve se desenvolver, porém o sindicato deu para trás no último dia, quando estava para reabrir as escolas, e decidiu não mais fazer a greve, um negócio que não faz sentido algum. De acordo com o sindicato, né, dos professores, a desculpa para não fazer a greve é que muitos professores ainda não estariam empregados nas escolas, estariam buscando emprego, por isso não daria para organizar a categoria. É um negócio que não faz sentido, ainda mais na situação onde a gente está, né? Onde a gente sabe, eu mesmo tenho conhecidos familiares que são professores, todos eles já estão voltando a trabalhar de forma presencial, já estão colocando o quão absurdo está sendo essa volta às aulas,
e nada está sendo organizado para combater isso, né? Mesmo que a disposição, a greve, por exemplo, havia sido aí aprovada por praticamente unanimidade por toda a categoria, né? Então é importante fazer essa denúncia e colocar que a situação de Santa Catarina tende a se desenvolver muito rapidamente com esse problema de volta às aulas, né? Vale lembrar que o Rio Grande do Sul também adotou uma medida semelhante, não vai ter pelo menos 50% de ocupação e também vai rumo aos 100%. Né? Os estados aqui do Sul estão, inclusive, abandonando aí essa questão da menos ocupação das escolas para conter a pandemia. Vão com todo ou nada, né? Com todos os alunos possíveis para a sala de aula. Bem, terminando aqui o tema do coronavírus, a gente também entra aí aqui no tema do problema do aumento de preços do petróleo brasileiro, principalmente dos refinados de petróleo, por conta da política de preços da Petrobras. Só explicando um pouquinho, né, quem não conhece o que é a política de preços, é o fato da Petrobras ter atrelado os preços do refino de petróleo ao dólar, quer dizer, o dólar aumentando, variando o preço aqui dentro do Brasil, e agora, para piorar, o dólar chegando aí na casa de mais de R$5, a gente pode esperar que a gasolina e o diesel vão também ultrapassar aí, números muito altos para os consumidores. E essa questão ela foi tocada pelo Bolsonaro, ele está cheio de dedos com essa questão do preço do diesel, falando que não é culpa dele, que é culpa do ICMS, quer dizer, dos impostos aí nos locais, que ele não controla isso daí. Ele fala isso por conta do problema dos caminhoneiros. A gente já viu aí uma série de ameaças dos caminhoneiros a fazerem greve contra o aumento do diesel, né? Eles reclamam aí que eles não ganham nenhum lucro por conta do altíssimo preço do diesel. E o Bolsonaro aí fica nessa posição, tentando se ensaboar, né? Tentando sair da situação, mas, de fato, o problema da política de preços é o problema do golpe de Estado, né? É importante destacar isso daqui porque a gente já está há alguns anos depois do golpe de Estado e exatamente o próprio golpe foi o motivo da implantação dessa política, o que, pela denúncia dos petroleiros, isso torna os refinos de petróleo internacionais, né, importados, competitivos aqui no mercado brasileiro por conta do aumento do preço dos refinos de petróleo do Brasil, né? Os companheiros querem comentar um pouquinho sobre isso? Eu acho que podemos iniciar o debate do tema principal. Tudo bem? Bem, vamos... Só antes do debate do tema principal, a gente tem um pouquinho do debate da situação, da polêmica, da questão da prisão do bolsonarista, né? E a gente já pode iniciar também as posições do Lula em relação a isso. A gente fez toda uma polêmica em torno da prisão do bolsonarista, por ser uma prisão por conta de coisas que ele falou, finalmente não foi... Ele de fato não apontou arma para ninguém, não fez nada de fato ameaçando as pessoas do STF. Na verdade, ele falou ali uma série de coisas que vieram da cabeça dele, e por conta disso ele foi preso à noite, aí, foi tirado da cama para ser preso, o que é ilegal, além do fato dele ter perdido a imunidade parlamentar, que também é uma questão essencial aí para impedir que os parlamentares sejam presos por aquilo que eles falam, quer dizer, uma série de ilegalidades promovidas pelo STF. E o Lula, em entrevista, ele criticou o STF, falando que o STF não tem poder para prender ninguém, né? Nessa mesma entrevista também, o Lula falou que não tem terceira via, é ele ou o Bolsonaro. Quer dizer, não tem terceira via, o que ele fala? É que não tem posição para frente ampla, porque exatamente, como já foi colocado, o Lula sempre foi contrário à frente ampla, desde o início ali do problema,
também a gente sempre colocou que o Lula ele deveria ser candidato em 2022. E nesse sentido também, falando do STF e do Lula, a gente pode tocar num tema que o Lula aí é um perseguido político e é o STF que escolhe que, apesar de todas as mensagens vazadas que comprovam a inocência do Lula, que é tudo uma perseguição política, o STF escolhe não levar à frente o julgamento do Lula e permitir que a defesa do Lula comprove ali de forma burocrática, né? Já está comprovado, mas tem que ter uma nova comprovação pela defesa do Lula aí para ele poder ter restituído os direitos políticos e poder ser candidato em 2022. Então, sobre isso, vou passar para a companheira Isadora Dias comentar. Bem, eu acho importante a declaração do Lula sobre o STF nessa entrevista, como ele disse, né? Acho que não é o papel da Suprema Corte mandar prender pessoas, sobretudo um deputado, porque tem foro especializado. Você vê que o Lula bem sabe o que é ser perseguido, o que significa o STF. Então, por ser uma das maiores vítimas da Corte Suprema, da Suprema Corte, ele coloca aí contrária à ação do STF e também ele aponta aí o que seria correto, né? A questão de ser decidido pela Câmara, a questão de como lidar com o deputado, colocar aí o processo, se fosse o caso, algo assim que a gente também não concorda, acho exagerado, mas se fosse o caso, colocar aí o debate com a Câmara dos Deputados e que fosse essa instituição que definisse aí o que seria feito poderia ser feito com o deputado. Mas o STF tomar essa decisão da própria cabeça deles, executar, você vê que, de fato, todo um processo ilegal, e como aqui apontado pelo Lula, aquele que sabe muito bem o que trata-se de ser condenado por processos ilegais, né? Tanto que nessa entrevista dele, Lula fez outras declarações muito importantes, que além de colocar aí a questão dos processos que os processos contra eles foram fraudulentos, faz aí uma denúncia em relação ao Moro, e ele também coloca aí a questão de claramente ele estar contra aí a frente ampla, contra candidatos alternativos, e ele mesmo coloca, né, que se for preciso para derrotar o Bolsonaro, ele participar das eleições de 2022, ele se coloca, sim, nesse lugar para derrotar o Bolsonaro. Acho importante essa declaração do Lula, porque a gente vê que dentro da esquerda, os abutres aí, o pessoal que é atrelado ao golpismo, tenta inventar as maiores desculpas para não apoiar a candidatura de Lula. Inclusive, eles falam, né, o Lula não quer participar das eleições, ele não tá nem aí e tal. A gente vê que isso não é verdade, ele está preocupado com os seus direitos políticos, ele está denunciando a questão dos processos contra ele, e ele também, claramente, está se colocando aí à disposição de se candidatar para derrotar o Bolsonaro. Nós, como a nossa análise aqui do Partido da Causa Operária, é que, de fato, a gente precisa do Lula para derrotar o bolsonarismo, não só o Bolsonaro, mas também os golpistas que fazem parte aí da Frente Ampla. Porque a gente vê que agora o único perigo não é, aliás, nunca foi só o Bolsonaro, né? Até porque os elementos que colocaram o Bolsonaro na presidência, os elementos que contribuíram para o golpe, agora eles querem aparecer aí como democráticos, como limpinhos, e se candidatar também, e quem sabe até substituir o Bolsonaro. E a gente sabe que essa substituição por esses outros elementos da direita civilizada, eles são piores do que o Bolsonaro, e têm até mais capacidade de levar adiante políticas que serão ainda mais críticas para os trabalhadores. A exemplo, o PSDB, né, candidatos aí
do PSDB, a gente sabe, nós aqui de São Paulo, sabemos qual é o desastre de ser governado por essa direita civilizada. Então, é importante essas declarações do Lula e acho que é importante aproveitar e levantar ainda mais a campanha em torno à anulação desses processos fraudulentos contra o Lula, a questão dos seus direitos políticos para que ele, de fato, possa ser candidato. E até mesmo como o Lula, numa declaração, né, ele falou, eu não sei qual será a decisão da Suprema Corte, mas a gente já sabe que não vão, o STF, esse mesmo que está com todos esses processos, essa ação ilegal aí contra o deputado do PSL e também contra todo o processo aí em relação ao Lula, contra o Lula em todos esses processos, a gente sabe que eles não vão restituir os direitos do Lula. Isso daí vai precisar ser feito a partir da mobilização popular, a partir daqueles que de fato estão interessados na candidatura do Lula, que é o povo, né? Bem, passo para o Arthur. Bem, Bom, acho que para comentar também, a gente passa aí para o companheiro Arthur. Bom, acho que é importante além do que a Isadora falou, né, destacar essa questão da perseguição política em geral. Né? A gente vê que o STF fez toda essa operação política uma semana após, né, cerca de uma semana após o lançamento aí daquele livro, espécie de livro bomba do Vilas Boas, né, do qual falava, deixava claro que o alto escalão do Exército organizou aí para pressionar o STF para, inclusive, manter, né, ser contra o habeas corpus aí do ex-presidente Lula. A gente viu uma semana depois aí, inclusive, uma certa resposta, né, que na prática é uma ocultação, né, a gente sabe bem, de todo o processo aí golpista que o STF está envolvido, né, seja aí com um apoio ao golpe de Estado contra Dilma Rousseff, seja no apoio aí à prisão do Lula, como também na eleição do próprio Jair Bolsonaro. Né. E a gente vê que essa política aí do STF conseguiu, né, angariar aí um apoio da esquerda pequeno-burguesa extremamente aí iludida com as instituições, que passou a apoiar veementemente aí a perseguição contra o bolsonarista, né, que foi preso nessa quarta-feira. Né. Eu acho que é importante destacar que isso é um completo absurdo, e a gente vê nas declarações do Lula o reflexo disso. Né. A gente vê que o Lula é um perseguido político, né. O Lula mesmo coloca-se contra esse tipo de ação do STF, porque sabe que na prática isso não é uma ação apenas contra a extrema-direita, mas contra ele e toda a população brasileira, né. Eu acho importante colocar, né, justamente o que o Lula botou, que ele está à disposição para ocorrer em 2022. O Lula sinalizou dessa forma que ele está para ser, se for por ele, né, ele será o candidato, de fato, nas eleições presidenciais de 2022. Isso é uma resposta interessante, depois de toda aí a política, inclusive levantaram o nome de Haddad para substituir o Lula e tudo mais. Eu acho que isso coloca, né, de uma forma mais clara, o problema é que a gente precisa se organizar e mobilizar para defender os direitos políticos de Lula e sua candidatura. Né? Sem isso, ele não vai conseguir ser candidato. Né? Eu gostaria de destacar também outro problema, né? Ele coloca que as eleições não podem se dar e não se darão entre dois candidatos da direita. Eu acho que isso aí é importante também, porque ele coloca também, de uma forma mais subentendida, uma política oposta à política de frente ampla, né? Que na prática é justamente apoiar um candidato da direita democrática para ir para o segundo turno. Seja eu, Dória, Luciano Huck, etc. Né? Então eu acho que é importante destacar esse problema e colocar, né, que em cima de todos esses ataques que estão sendo feitos aí, os direitos democráticos da população, é necessária aí uma intensa denúncia, né, primeiro contra o STF, demonstrando que isso é uma verdadeira ditadura, e em segundo lugar também, o mais importante, né, organizando a mobilização em defesa do ex-presidente Lula, para fazer de fato que a sua candidatura se efetue em 2022. Exatamente, a gente, como foi colocado aí pelos companheiros, é fundamental que haja de fato uma luta, uma mobilização da população para que a candidatura do Lula seja garantida. Né? A gente sempre cita o 15 de agosto em Brasília, no qual a esquerda levou 15 mil pessoas e impôs para o STF, impôs ali para os golpistas que a candidatura do Lula fosse inscrita. A falta de uma nova manifestação acabou acarretando no fato da candidatura do Lula tenha sido retirada em favor do Haddad.
e aconteceu o que aconteceu em 2018, né? Quer dizer, o Haddad não tinha condições de ganhar do Lula, a candidatura do Haddad, pelo fato dele não ser popular como o Lula, era mais fácil de ser manipulado ali pelos próprios golpistas, o que acabou ocasionando aí na eleição do próprio Bolsonaro. Quer dizer, é preciso que, de fato, o Lula se candidate e seja o opositor ao Bolsonaro em 2022, para que a gente também, pela própria candidatura do Lula ser uma candidatura de luta, né, quer dizer, seja necessário para ela uma grande mobilização popular, a gente desenvolva uma luta contra o golpe, utilizando o fato do Lula ser um grande aglutinador ali, popular na luta contra o golpe. Bem, só destacando também sobre essa questão do bolsonarista preso, a gente teve toda uma repercussão na mídia, inclusive setores de esquerda, de direita, falando sobre a posição do PCO em defesa do fato de que o STF não pode prender ninguém e tudo mais, ainda mais à noite. E a nossa posição de que essa ação seria um AI-5, a esquerda veio criticar a gente, principalmente aí a matéria do Jean Willis na revista Fórum, falando que a gente seria contra a democracia, que a gente seria braço direito da frente do bolsonarismo e tudo mais, o que é tudo uma mentira, uma balela. Na verdade, o PCO, ele está defendendo os direitos democráticos, aí, coisa que a esquerda também devia estar fazendo, né? Quer dizer, se a gente defende os direitos democráticos, a gente é bolsonarista. Isso daí é uma coisa totalmente estranha. A gente, inclusive, lançou uma matéria aqui falando em defesa do nosso partido, falando que o secretário de Agitação e Propaganda do Partido da Causa Operária responde João Willis. Eu vou ler aqui a resposta do companheiro Henrique Arias para o João Willis, né, para esse ataque que a gente sofreu. Bem, João Willis e Rovai fazem dobradinha para atacar o PCO via revista Fórum. No caminho, o ex-BBB fugido ataca o comunismo, diz que carrega o germe de autoritarismo. Ouvimos besteiras anticomunistas como essa a todo momento na imprensa da direita. Isso apenas mostra o caráter burguês e reacionário de nossos críticos. É muito capachismo diante do senso comum imperialista. Fiquem ligados, amanhã no DCO mandaremos uma resposta completa. Quer dizer, no dia de hoje a gente mandará uma resposta completa sobre isso. A gente está fazendo toda uma polêmica com esse setor, e essa polêmica começou com a questão do cancelamento do Trump, né? Cancelamento das contas do Trump e tudo mais. E a gente também pode falar que, a partir de 2018, a nossa própria conta aqui no YouTube teve, pela mudança do algoritmo do YouTube, né, a nossa própria conta aqui no YouTube foi dificultado o processo aí de distribuição do conteúdo por conta dessa mudança do algoritmo, que a gente chegou a descobrir aí, que a gente é incluso como conteúdo borderline, quer dizer, um conteúdo que é radical e é quase fora da política do YouTube. Então, quer dizer, se a gente já está quase fora, imagina só agora, com toda essa questão do Trump e tudo mais, a gente pode esperar aí que haja mais ataques contra o nosso conteúdo, e não só contra o nosso conteúdo, mas como o Brasil 247, o próprio DCM e outros canais de esquerda aí estão sofrendo aí com esse novo algoritmo do YouTube. Bem, não sei se os companheiros querem comentar sobre isso, mas eu já vou me despedindo, já está quase aqui na hora de acabar o programa. Só lembrando aqui, antes de dar os bons dias, né? Vou dar os bons dias rapidinho aqui para o pessoal que está assistindo o programa. Bem, bom dia para Luan Rocha, muito obrigada pelo superchat.
O Ciro deu uma entrevista chamando o PT de ladrões, exatamente, como a gente sempre colocou. Muito obrigada pelo superchat de Sou Eu. Façam isso, companheiros, deem superchats, que ajuda muito aqui no financiamento da nossa causa. Bom dia para Mauro Sou, Ernesto Abdala Filho, Estúdio M5, quem mais? R Locatelli Digital, Tuizin Tosi, Carla Silva, Gabriel R.E. Souza, Edna Aparecida Guedes de Moura, Carla Silva de novo. Bem, bom dia a todos aqui que assistiram. A Carla Silva também deu um superchat, então muito obrigada. A Maria Ângela Biducci deu um super sticker. Muito obrigada a todos, gente. Luan Rocha também, Gilcimar Carvalheiro, Marcelo Millet. Bom dia a todos, companheiros. Eu vou aqui me despedindo. Eu sou Marília Garcia e a gente se vê novamente na segunda-feira. Vou passar para a companheira Isadora Dias se despedir também. Bem, só também agradecer o super sticker do companheiro Ernesto Abdala Filho. Muito obrigada a todos que contribuíram com o Reunião de Pauta hoje, com a COTV. Façam isso sempre, façam nos outros programas. Isso é fundamental para manter a nossa imprensa. E em relação à polêmica aí com o Jean Willis, eu gostaria de destacar, né, que uma coisa que a esquerda pequeno-burguesa não entende, parece não entender, é que o Partido da Causa Operária é um partido que tem um programa e que tem princípios políticos. Então, a gente age de acordo com o nosso programa e com o que a gente considera como princípios políticos. Então, a questão da defesa dos direitos democráticos é um exemplo disso. Por exemplo, nós defendemos o Lula, nós somos o partido que mais defende a questão do Lula, até mais do que o PT. Nós fizemos aí uma intensa campanha contra a sua prisão, mesmo preso, nós iniciamos aí uma campanha pela liberdade dele, porque a gente sempre colocou que é uma questão de princípios. Nós, da Causa Operária, não estamos de acordo com inúmeras coisas relacionadas ao companheiro Lula. Nós temos ideologia política diferente, mas mesmo assim, por conta já tivemos até divergências, a corrente Causa Operária, o próprio partido já teve aí grandes divergências com o companheiro Lula, mas mesmo assim não deixamos de defendê-lo por conta das questões democráticas que envolvem essa questão. Assim também, como o Jean Willis ele coloca aí, como se a gente não tivesse denunciado o que aconteceu no caso dele. Nós sim criticamos que ele saiu do país, nós colocamos aí que ele deveria ficar no país para exercer a sua função como deputado, e o PSOL, o partido dele, deveria promover uma segurança em torno dele para que ele pudesse continuar aqui no Brasil exercendo o seu cargo e estar seguro. Colocamos, inclusive, à disposição para fazer isso. Então, essas acusações da pequena burguesia contra o partido, muitas vezes elas são sempre levianas. Se a gente fosse processar esse pessoal aí por fake news, a gente já teria aí inúmeras declarações que se encaixariam nisso. Porque para atacar o partido, eles fazem uso aí de mentiras escancaradas. Teve até o caso do Boulos, que falou que nós não participamos aí dos atos contra a prisão do Lula. Coloca aí inúmeras falsificações para nos atacar. E diante a política do partido, que cada vez se mostra mais correta, cada vez mais independente da burguesia e, consequentemente, independente dessa esquerda pequeno-burguesa, a gente fica em total oposição e eles partem para esses ataques nesse estilo aí que o Jean Willis fez. Então, por isso que a gente, na verdade, a gente aproveita para responder e fazer, de fato, um debate em torno disso para apresentar para os trabalhadores uma posição política de princípios e de argumentos verdadeiros, de argumentos políticos, e não essas trocas aí de acusações que a gente vê o pessoal fazendo contra a gente, né? Bem, passo para o companheiro Arthur, e depois eu só queria que a produção colocasse na tela, depois que o Arthur falar,
o cardzinho do coletivo João Cândido. Bom, a gente está chegando aqui no final do programa, né? Então, para reforçar, né, a gente está, que os companheiros colocar, a gente vai continuar esse debate no nosso Diário Causa Operária, ainda hoje a gente está para produzir para ser lançado amanhã, né? Novas matérias a respeito desse problema, assim como o Henrique Arias pontuou. Eu convido os companheiros, inclusive, a se manterem atentos, porque uma série de polêmicas está saindo recentemente no Diário Causa Operária a respeito desse problema, né? Seja da perseguição dos direitos políticos do Lula, a respeito dos ataques do STF, como também agora essa nova polêmica aí com a esquerda pequeno burguesa. Como a professora pontuou, né, justamente, inclusive, por não ter um programa próprio, não vê, né, não compreende na prática a própria defesa dos direitos democráticos por parte do Partido da Causa Operária. Né? Então, já convido os companheiros a se manterem atentos aí na nossa imprensa, que tem muita coisa vindo aí no Diário Causa Operária nos próximos dias. É isso aí. Bem, obrigada, Arthur. Rapidinho, amanhã tem reunião do coletivo João Cândido, então eu queria anunciar uma iniciativa do coletivo, que é fazer uma série de entrevistas com mestres, capoeiristas, em relação a uma campanha do coletivo em defesa aí à capoeira. Então, a gente se reúne todos os sábados às 16 horas para fazer uma discussão dos temas relacionados aí à luta do povo negro. Debatemos também bastante sobre o identitarismo. E agora aí estamos com esse trabalho. Então, se você é um capoeirista, é um mestre, quer ser entrevistado, quer divulgar aí o seu grupo, divulgar a sua trajetória na capoeira, entre em contato conosco para também participar dessa série de entrevista. É isso, eu agradeço aí todos os companheiros, todo mundo que nos acompanhou, e voltamos segunda-feira, a partir das 9h, continue ligadinho na CELTV. Amanhã tem a tradicional análise política da semana, onde com certeza o companheiro aí vai tratar de todos esses assuntos polêmicos que nós tivemos nessa semana. Foi uma semana aí com bastante coisa que precisa ser analisada, então acompanhe amanhã na CELTV a partir das 11h30. Tchau, tchau, muito obrigada.